Olá, pessoas abençoadas, tudo bem com vocês? Gente, estou chegando aqui para mais um vídeo. Falo sobre cura e superação da depressão. Hoje eu separei uns livros aqui, olha. Tem este, Código da Alma, tá? Da Patrícia Cândido, que é da Luz da Serra. Este aqui, que eu já comentei com vocês, que é da Fitoenergética, né? Bruno Gimenez, também Luz da Serra. Este aqui, quero comentar com vocês que eu também gostei muito, tá? Gosto muito de ler esse livro. Ele traz uns exercícios para você estar fazendo, né? Que é o Tratado da Prosperidade, do Bruno Gimenez. Não tô fazendo propaganda não, gente. Tô falando que são livros que eu venho lendo e que eu venho melhorando um pouquinho a cada dia, né? E aí... escolhi tem um caderno aqui, aí tem um desenho aqui, gente, eu sou péssima para desenhar. Fiz um desenho aqui dos chakras, né, que eu comentei esses dias, né, no último vídeo que eu fiz falando sobre os chakras que eu estou estudando, né, os principais. E nós temos vários chakras. O que são chakras? São pontos, né, de energia no nosso corpo. E aí nós temos 7 principais que eu vou estar comentando um pouquinho hoje com vocês, tá? Bom, e aí você me pergunta de repente, Pedrina, como você conseguiu superar a depressão? Tá? Porque eu vivia, meu único pensamento recorrente era suicida, né? E eu era vista assim, eu acredito, não sei, também não importa, mas é um comentário que eu acho necessário fazer aqui, como uma pessoa fracassada. Eu já havia me rotulado como uma pessoa fracassada, né? Uma pessoa que não fazia jus à vida que tinha, né? Que eu achava assim que eu sempre eu estava sobrando, sabe? Então eu me colocava muito para baixo, porque era a visão que eu tinha de mim mesma. Eu estava sempre reclamando, eu estava sempre murmurando, eu estava sempre me vitimizando. E gente, eu amava contar e recontar a história, milhares de vezes a mesma história, sabe? Então, por que eu tô retomando esse assunto aqui com vocês? Porque eu sei que quem tem depressão, quem tem esse, sabe, a bipolaridade, a ansiedade, que às vezes você pega um celular, você começa a pesquisar alguma coisa ou ver alguma coisa, dependendo do que você pesquisa, né? Nos aplicativos, e aí você vê relatos de pessoas, né, de familiares, falando de pessoas que suicidaram, acabaram com a própria vida, ou pessoas com ansiedade, né, pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Não é brincadeira, não é brincadeira depressão, ansiedade, bipolaridade e tantas outras doenças que vêm surgindo ultimamente, né? Isso já vem com o tempo, né? Mas tá ficando cada vez mais intensificado a questão dos problemas emocionais, os conflitos existenciais, né? Então é grave, é sério, mas eu digo a vocês, gente, sabe, eu sei que dói demais. Às vezes você não consegue pensar coisas boas, sabe? Você foca só naquela dor, na tremedeira que dá, naquele vazio no estômago, nos calafrios e tantos outros sintomas que acontecem, né? Uma sonolência que você não entende, ou às vezes a falta de dormir, um cansaço, uma fraqueza, às vezes até vai para o físico, né? Problemas, dores no corpo. Bom, infinidade de situações que vão cada vez mais se agravando, né? Assim, problemas, né, de saúde. Então, é sério isso daí. E às vezes, para agravar mais, às vezes a pessoa que tem a depressão, às vezes ela não aceita. Outras vezes ela não quer conversar, falar sobre o problema que ela está sentindo, sabe? Às vezes ela se acha assim um peso para conversar com alguém. Mas, sabe, o que eu falo para você, eu cheguei no YouTube, né? Eu já contei essa história, assim, pensando era o meu último dia, sabe? Pra mim a vida tinha acabado ali, né? E de repente, eu já comentei isso, minha mão deslizou no celular assim, né? Esbarrou e abriu num vídeo.
E desse vídeo, eu falei assim, será que isso é sério? Será que isso é real? Né? Era um vídeo do Bruno Gimenez, é um chá que transforma a sua vida em 3 dias. Eu até achava que era um chá de bebê, né? Chá para você fazer e ingerir. Mas não. E eu fiz 1 vez, 2 vezes, chorando, sabe? Desesperada, soluçando e às vezes até engolindo o choro para que a minha mãe não me visse chorando novamente, mas era mais forte que eu. E eu fiz, e daí em diante, sabe, era uma luta que acontecia dentro de mim, era uma luta travada dentro de mim, porque uma pedrina queria estudar, queria conhecer aquilo que eu estava conhecendo, que eu estava descobrindo, que cada vez mais que eu assistia aos vídeos, então eu percebia, eu chegava à conclusão de que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu tinha atraído para mim. Por conta das reclamações, por conta das mágoas, por conta dos rancores, por conta de não me perdoar, por conta de me fazer de forte, por conta de vitimização, por conta de ser mimizenta, né, e orgulhosa, né? Então, eu fui observando, eu fui refletindo, e outra pedrina ficava assim, aquela voz na minha cabeça, abandona isso, você não tem jeito, sabe, a solução para você é morrer, pedrina, e isso daí não vai adiantar nada, né? E eu precisava tomar medicação, e sabe, outras vezes eu assistia aos vídeos e eu ia deitar e dormia chorando, e eu acordava mal. E aí eu ia assistir uma live, eu assistia outra live, e eu fazia os exercícios, e eu fazia as técnicas juntos, né, com o Bruno Gimenez, e eu procurava o pastor para conversar também, sabe? E era uma luta dentro de mim, uma guerra dentro de mim. Uma pedrina dizendo, continua, você está no caminho certo. Outra pedrina dizendo, desista, você é fraca, você não vale nada, sabe? Acaba com a sua vida de vez que acaba a história. E eu persisti, e eu comprei livros, e eu assistia lives, e aí cada vez mais estudando. Então, há momentos que a gente tem tristeza, há momentos que a gente tem, que a gente sente-se frágil, tá? E aí você faz a respiração consciente, sabe? Busca esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz o teu coração, que permite que o seu coração pulsa, sabe? Faz a gratidão, agradeça, Senhor, me segura, me pega no colo, Senhor, segura nas minhas mãos, me abraça, Senhor, fica comigo, Senhor, me fortaleça, me coloca de pé. E era assim, um dia, outro dia, e hoje eu tô aqui, que é assim, gente, não é passe de mágica, eu tenho depressão, vou assistir um vídeo de 5 minutos, vou assistir a Pedrina falando 5 minutos, ou o Bruno Gimenez falando 5 minutos, e eles vão fazer um milagre na minha vida. Ou eu vou falar com Deus, eu vou brigar com Deus, e o milagre vai acontecer na minha vida, porque Deus tem que me ouvir, porque é culpa de Deus, porque a minha vida está assim. Não. É você que é responsável por você. E eu aprendi isso. Hoje em dia, quando as coisas às vezes, sabe, vai me deixando um pouco ansiosa, eu paro, eu penso, Pedrina, o que você está fazendo? Pedrina, eu respiro, gente, eu inspiro e expiro, sabe? Tem uma técnica que o Bruno Gimenez ensinou, que é muito legal, e sempre que eu tô indo trabalhar, né, todos os dias, eu faço essa técnica, às vezes em casa, às vezes quando eu percebo que eu tô um pouco mais assim, né, mais agitadinha, aí eu faço, né? Ele ensinou isso daí no congresso também, né, em Porto Alegre, e ele fez essa técnica, eu achei muito bom e é legal. Só que assim, a gente não pode sair fazendo essas técnicas por aí no meio das pessoas, a gente fala aqui, porque as pessoas, não que eu me importe com elas, mas você tem que ter um certo cuidado, porque senão parece que a coisa vira, sabe? Eu não sei se você entende isso que eu falo, porque muita gente fala, tal fulana, tal pessoa agora ficou louca de vez, né? Então tem certos cuidados assim que eu tenho, né? Então, a técnica é assim, quando você tá pouco assim, que você tá ansioso, preocupado, tenso, alguma coisa assim, então você inspira bem forte, e aí você solta o ar, segura um pouquinho esse ar dentro de você, né, e depois você solta com bastante força, e fala, ha, sabe, assim,
3 vezes, tá? Assim, olha. Ha! Sabe? É legal isso. É muito bom. A gente relaxa e, sabe, você tem ânimo para seguir na vida. Claro que não é só isso, tá? É mais isso. É o seu comprometimento, é os seus pensamentos positivos, é acreditar, é ter uma meta na sua vida, traçar metas, objetivos, sonhos, como você quiser, tá? Chame do que quiser, mas que você tenha um propósito na vida, que você tenha alguma coisa, sabe, um objetivo, uma meta para você conseguir. E acredite em você e não fique falando por aí, contando os seus planos, contando a sua vida para as pessoas. Faça. Tenha atitude. Faça. Segue em frente. E vai. E tem medo e vai. E às vezes está triste, vai. E as coisas vão melhorando. Confie em Deus. Confie em Deus verdadeiramente, porque se o seu coração pulsa, é porque Deus está aí presente contigo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gente, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o livro, tá? Então, do que eu venho estudando. Este daqui, tá? Código da Alma, da Patrícia Cândido, tá? Na página 99, diz assim, abre aspas, o universo é tão incrível que nos deu todos os dias a oportunidade de reiniciar o sistema enquanto dormimos. Todos os dias temos uma nova oportunidade de recomeçar com sentimentos bons, com energia boa. Fecha aspas. Patrícia Cândido, tá? Luz da Serra. Então, na página 99. Então, veja bem, todos os dias. Por isso, eu acredito, né, que enquanto nós dormimos, nós estamos recarregando as nossas energias. Você para de pensar coisas negativas, né? E a hora que você acorda, então, faça uma prece, fale com Deus, agradeça esse novo dia que está começando e se comprometa a fazer com que ele seja melhor, sabe? Com gratidão, com compaixão, com felicidade, com alegria. É isso, tá? Eu acredito que eu faço isso, sabe? E se não foi um dia assim, né, que de repente aconteceu alguma coisa que me aborreceu, eu acredito muito de que se aconteceu alguma coisa, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento. Então eu tenho que melhorar sempre, sempre repensar as minhas atitudes e melhorar sempre. Então nós temos todos os dias, tá? O nascer do sol, um novo dia, uma nova oportunidade para começarmos, tá? E aí, gente, falando aqui, né, da fitoenergética, que eu estou apaixonada pela fitoenergética, que é o tratamento, a cura das doenças do corpo, da alma, as doenças emocionais, porque toda doença tem uma causa. Os remédios agem na doença, mas essa doença tem um dono, e o dono é cada um de nós, cada ser humano, né, é uma pessoa. O remédio, ele não trata a pessoa, ele trata a doença. E se a doença se manifestou, é porque existe uma causa. E qual é a causa dessa doença? Certo? O que você está fazendo ou deixando de fazer que está acontecendo isso na sua vida? É muito profundo isso, sabe? É muito profundo. Então, vá assistindo vídeos da Luz da Serra, que você vai se conhecendo a cada dia e vai superando a cada dia os problemas emocionais, tá? Bom, aqui neste livro, gente, na página 58, eu não sei se dá para vocês verem aí, aqui, olha, tá? Tem um desenho, né, de uma pessoa, desenho de uma pessoa, e aí esses pontos aqui, olha, esses pontos, veja, são os chakras, né? E eu quero estar comentando, falando para vocês que no vídeo anterior eu não sei os nomes dos chakras, né? Que são os pontos de energia em nosso corpo. Então, quando a gente acorda, eu aprendi isso nos livros, só aprendendo. Quando a gente acorda, às vezes a gente corre, tá atrasado, sabe? Eu mesma, eu era uma pessoa assim, teve um período da minha vida, quando eu comecei a lecionar antes da depressão, nossa, eu chegava tipo meia hora antes no trabalho.
Depois, com a depressão, eu comecei, sabe, me atrasar. Nossa, né? Aquela situação. E então, hoje eu coloco o celular para despertar mais cedo. Eu faço a hora master de manhã, sabe? Eu tenho uma prece com Deus, eu agradeço mais aquele dia, aquele presente, né? A oportunidade de estar viva, tá? Então, feche os olhos um pouquinho, faça a respiração consciente, isso sentada na cama, numa cadeira, né? Então, eu faço isso, às vezes quando eu vou, durante o banho, eu levo o celular, eu coloco um mantra, sabe? Ou uma oração de São Miguel Arcanjo, né? Então, são coisas assim que vão agregando cada vez mais, sabe? Melhorando mais o meu sentimento, o meu pensamento, né? Eliminando um pouquinho tantas coisas ruins que chegam até a gente, né? Através da internet, ou do grupo de amigos que a gente está inserido, ou na própria família, no bairro, na cidade. Então, isso acontece, né, os problemas. Então, os chakras, vou estar comentando com vocês os nomes apenas, tá? Aí, conforme eu for estudando, aprendendo, eu vou falando para vocês. Porque eu acredito, assim, que esse conhecimento que a gente vai adquirindo, você começa a refletir sobre as suas atitudes, tá? E aí é um jeito de você se comprometer também com a sua cura. É um jeito de você se comprometer com você.